Olá, mundo do samba, lá canal de São Paulo, seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba. Hoje daremos começo às nossas reflexões e interpretações sobre os enredos do grupo especial das escolas que vão, portanto, desfilar no grupo. Vão ser 3 episódios, hoje quinta, semana que vem, terça e quinta, a gente vai ter os outros 2 episódios. No o que os enredos contam, portanto, como eu já disse, a gente tem uma preocupação muito maior em falar sobre uma opinião crítica, e já antemão dizendo aqui que crítico não é criticar, falar mal, crítica é iniciar uma conversa. Então a gente vai aqui apresentar uma interpretação do enredo a partir do que a gente pesquisou durante esses meses e de material que as escolas produzem. Então, nesse sentido, tudo que a gente vai falar aqui é baseado em algo. Nada que está surgindo na minha cabeça à toa, não, tá? Então, só para deixar bem claro. Hoje a gente vai falar de 4 escolas: Colorado Brás, Barroca Zona Sul, Dragões Real e Mancha Verde. São, portanto, as escolas que a gente vai estar aqui falando hoje. Então, vamos começar pela primeira, né? Colorado Brás, no enredo Afoxé, Filho de Gandhi, no ritmo da fé. O enredo atualmente é do David Slavik, mas quando o enredo surgiu, esse é um dos primeiros enredos a serem anunciados no grupo especial, se eu não me engano, é o primeiro. Quem era o carnavalesco era o Anselmo Brito, que não está mais na escola, mas creio eu que ele tenha alguma parte no projeto original que a escola está levando. E não sei se vai ter, não sei a influência, né? Mas provavelmente deve ter, porque na época ele era o carnavalesco da escola. Então, nesse sentido, o Afoxé Filho de Gandhi é um dos principais blocos de Salvador, do carnaval soteropolitano. Então, ele tem uma relação muito grande com o aspecto cultural da cidade, da formação histórica de Salvador como um todo. Assim como, né, o Afoxé Filho de Gandhi, né, o carnaval, o Afoxé como um todo, tem uma aproximação muito grande com a religiosidade também da Bahia não, de Salvador como um todo. Então, nesse sentido, neste aspecto, do meu ponto de vista, Colorado Brás faz, pelo menos na narrativa, um dos melhores enredos do grupo, como um todo, pela simplicidade, pela objetividade e até mesmo pelo conceito, né, de trazer um enredo de um dos principais blocos negros da cidade de Salvador. Interessante, né, que em 2024, né, a União do Parque Acari falou do Ileaí, e aqui a gente tem em São Paulo os Filhos de Gandhi, então é interessante quando o carnaval fala dele próprio, mas quando um carnaval fala de outro carnaval. Eu acho que isso deixa ainda mais interessante as reflexões, as análises e assim por diante. Então, nesse sentido, eu acho que também dá um salto de qualidade o enredo deste ano para o do Rio de 2024 na Colorado do Brás, como um todo. Então, acho que nesse sentido a escola acerta e muito no falar, né, no abordar este enredo como um todo. Basicamente isso. Tem 3 aspectos que eu acho que são interessantes no aprofundamento do enredo da escola como um todo, quando a gente pega também pessoas que estudam os Filhos de Gandhi e a cidade de Salvador, que é exatamente o aspecto da repressão política referente aos cortejos negros que a cidade de Salvador tem, né? O Brasil, no final do século XIX, né, quando o Império cai e ascende a República, permanece ainda uma visão um tanto quanto oligárquica de enxergar o Brasil, que é exatamente essa questão do branco, né, do poder branco, não tem como, mas cresce também uma visão da miscigenação, que é também, de certa forma, uma, uma derivação de diversos estudos que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro possuía, né, que é o IHGB. E nessas visões de miscigenação, não existia uma cultura que se destacava. Então, o centro cultural brasileiro era a origem branca. O indígena, ele aparecia ali como a figura mítica da origem do Brasil. E o negro, ele tinha apenas um aspecto, né? Ele tinha apenas uma importância ali no aspecto da criação, né, do Brasil enquanto cor, né, enquanto, vamos dizer assim, progenitor. O negro não tinha um protagonismo histórico nesse Brasil do século XIX, muito menos do Brasil do início do século XX. Essa figura ou essa visão passa a ter um outro tipo de olhar a partir, portanto, dos anos 30, né, que é quando
surge esse discurso da identidade nacional do governo Vargas, e aí você vai ter vários elementos da cultura negra que vão ser ou ter destaque nesse Brasil que surgia. No caso do afoxé, o afoxé ele tem uma questão de repressão e resistência cultural muito semelhante ao samba aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque o afoxé em Salvador ele também era perseguido e ele também era atacado pela polícia e pela política da época. Entretanto, o primeiro bloco de afoxé surge em 1895, então ainda no século XIX. E ao surgir este bloco, vai se criando aí, portanto, um cenário de resistência e de permanência desses agrupamentos na cidade. Então, esse aspecto histórico, político, no aspecto do ritmo afoxé, é muito forte. E esse é um tema, pelo menos, que a escola demonstra ter, central para falar dos filhos de Gandhi. A escola não cita de forma aprofundada o assunto, mas no aspecto referente a os estivadores, né, ou ao sindicato da estiva, você tem ali um aspecto de formação cultural muito forte, né, do bloco, seja no antes, no terno de reis e no comendo coentro, ou no caso também do aspecto político em si do sindicato dos estivadores. Para quem não sabe, né, os sindicatos estivadores eram um dos maiores sindicatos do Brasil no começo do século XX. Por um motivo óbvio, o Brasil era um país agrário, o Brasil tinha ali uma formação agrária muito grande. Então, nesse sentido, os estivadores tinham protagonismo político dentro deste Brasil, principalmente do Brasil agricultor. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, os estivadores perdem esse protagonismo e, de certa forma, eles vão ser mais reivindicadores de condições melhores, né, de trabalho, de economia e assim por diante. E nesse sentido, os filhos de Gandhi nascem também de um grupo de estivadores, assim como o Império Serrano. Então, nesse sentido, sempre os estivadores tiveram um estigma de serem pessoas da esquerda, e eles eram, de certa forma, principalmente os filhos de Gandhi, que eles mesmos colocam isso como um traço político deles no começo. E por isso que os filhos de Gandhi se chama Filhos de Gandhi. Porque quando, em 1949, se decide criar um bloco para sair às ruas da cidade de Salvador, né, para essas festividades de carnaval, mas essas festividades existentes também de religiosidade, o medo era de que a polícia fosse reprimir um grupo de homens saindo pelas ruas aí de Salvador. E assim é criado, né, surge a ideia a partir de um documentário que um dos fundadores viu, dos Filhos de Gandhi. E aí o Vavá Madeira, que é um dos fundadores, decide mudar a grafia. Então, em vez de ser Filhos de Gandhi, ele coloca o H ali para, vamos dizer assim, ter uma distinção do Gandhi, né? O Gandhi da Índia. E nesse sentido, ao mesmo tempo que tinha ali uma religiosidade também negra, você traz os traços de Oxalá, traz os elementos do hinduísmo, principalmente do pacifismo do Gandhi, e você traz o camelo, ou no caso, camelo, o elefante, e também a pomba, né, que há essa miscigenação, essa hibridação cultural entre a religiosidade negra e a religiosidade indiana, e no futuro a católica também. Então, nesse sentido, né, nesse aspecto, a formação do bloco é um grande aspecto de hibridação cultural muito comum da cidade de Salvador, da Bahia, como a gente vai ver em um outro enredo desse grupo, como desse dia mesmo, no Carnaval de São Paulo. E um terceiro aspecto que eu acho que é muito importante, que é a importância das lideranças políticas dos filhos de Gandhi. Né? Você tem o Camafeu de Oxóssi, você tem o Vavá Madeira, você tem o Gilberto Gil, e vários outros presidentes que têm, principalmente até os anos 80, né, antes dos 50 anos do bloco, que é uma preocupação muito importante da cultura, mas também da unidade do bloco. Porque o Filho Gigante é um bloco somente de homens e raramente você tem confusões, você tem outras coisas acontecendo enquanto o bloco está ali se desenvolvendo. Então, nesse sentido, os Filhos de Gandhi têm essa particularidade de origem muito forte, né, que se desdobra ali com o passar do tempo, nesse sentido. Então, o enredo ele é muito objetivo nesse sentido. Né? Quem pega o
Quem ouve o samba da Colorado Brás e leu a sinopse, é óbvio, vai entender ali que todos esses elementos estão ali constitutivos, principalmente na primeira parte do samba e no primeiro e no refrão do meio. Aí eu acho que a escola para aqui, né? Porque acho que a escola para em 1976, que é quando o bloco renasce das cinzas, que ele ficou um tempo sem desfilar. E em 1976, o Camafield Oxóssi, portanto, traz o Círio Gigante novamente para as ruas de Salvador. E aí nos anos 80, o Círio Gigante, o afoxé como um todo, vai ser um ritmo que vai ter influências em vários cantores da música popular brasileira, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Benjor, Clara Nunes, o próprio Djavan também. E o afoxé vai ter esse protagonismo, em especial o afoxé do Círio Gigante, que vão ser cantados, né? Vão ser cantados em várias músicas aí, portanto, da música popular brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que a escola acerta também nesse aspecto e dá uma narrativa muito bem linear para falar desses assuntos. O único senão aqui desse enredo é entender como visualmente esses elementos vão estar postos para não ficar uma coisa muito óbvia demais, né? E a escola aqui pode usar e abusar do branco e do azul, principalmente, e, e pontuar, talvez, com cores mais pastéis, talvez, né? Quem sabe? Para que o desfile ganhe ali esse tom meio que, como posso dizer, aquarelável, né? Acho que é um enredo que tem essa característica muito forte. E nesse sentido, portanto, eu acho que a escola tem esse recorte muito bem definido, de falar ali do Círio Gigante, e aí trazer exatamente esse aspecto mais contemporâneo. Então, esse lapso, né, entre 76 e vamos dizer assim, 2025, né? Acho que é o ponto principal aqui do enredo. Não tem muito mais o que dizer, né? Porque eu acho que o enredo em si, ele é autoexplicável. Eu acho que a proposta é muito bem posta. E vamos ver como isso vai se desdobrar na pista e como vai ser, quais vão ser, portanto, as escolhas existentes da Colorado do Brás em seu desfile, em seu enredo como todo. É isso, vamos agora para a próxima escola que desfila na primeira noite, que é a Barroca Zona Sul. Vem com o enredo dos 9 Oruns de Ançã, do Pedro Alexandre Magu. A escola, portanto, tem como principal objetivo trazer a orixá Yansan, e aí eu vou citar o que a escola diz. A escola diz o seguinte, no resumo do enredo dela. Para o Carnaval de 2025, a Barroca da Zona Sul tem a honra de contar a fascinante história de Yansan, a Senhora dos Ventos e Tempestades. Com o enredo dos 9 Oruns de Yansan, além dos inúmeros feitos, amores e traços de sua personalidade marcante, vamos abordar sua importante missão enquanto orixá Iabá, que é conduzir, encaminhar e dar direção ao espírito, a partir do momento de seu desprendimento da matéria corporal e guiá-lo a um dos seus 9 céus sagrados, né? Iparrioiá. O enredo, portanto, são 2 enredos em um. Não tem muito o que dizer aqui. Eu acho que quando o título é Os 9 Oruns de Yansan, para quem está ouvindo de fora, então a escola vai falar dos 9 Oruns. Quando a escola diz que ela vai falar de Yansan e depois dos 9 Oruns, então é Yansan e os seus 9 Oruns, ou é a história de Yansan e no final os 9 Oruns, né? Tem esse porém aqui. E se São Paulo não é um aspecto que gere problema, né? Já de antemão dizendo aqui, não é um aspecto que gera problema em São Paulo. Entretanto, é um erro, do meu ponto de vista narrativo. Eu acho que se o enredo é sobre os 9 Oruns, eles têm que estar sendo protagonistas, eles não têm que ser parte final do enredo. Sei lá, a partir do terceiro setor em diante, não. Ele tem que estar desde o começo. Assim como eu acho, né, como a escola coloca, né, aspectos de sincretismo, ou aspectos referentes em relação, né, aos poderes, né, aos amores de Ansan, eu acho que isso também não faz sentido dentro do enredo. Eu acho que se o assunto começasse exatamente com Oboloaê e em diante falasse da história, acho que faria mais sentido. Mas é uma escolha do carnavalesco, da Barroca Zona Sul, e a gente tem que respeitar, até porque enredo, não existe enredo errado, existe enredo mal contado. E aí é só na pista que a gente vai saber disso.
mas nesse momento a impressão que eu tenho é que o enredo ele está lacunado em duas partes. Não existe um fio condutor muito bem explícito aqui. Dizer que Yansan é o fio condutor do enredo não faz muito sentido também. Dito isso, vamos falar quem é Yansan, né? Yansan, um dos principais elementos que dizem que Yansan, ou no caso, quando Yansan se populariza na Nigéria, é exatamente em 1450, na região de Nupe, quando a tradição oral de Oyá vai chegando aos poucos em Oió, que é exatamente a terra, né, de Xangô, e ali você vai ter a popularidade e também a consolidação da tradição oral sobre as histórias de Yansan. Não sabemos ao certo se Yansan de fato existiu, enquanto por exemplo, um rei ou alguma representação, como por exemplo Xangô, como por exemplo Oxóssi. A gente não tem isso muito bem registrado, mas sabemos que Oiá é um rio que corta a Nigéria, né? É um rio caudaloso, mas ao mesmo tempo calmo, que é uma das particularidades de Yansan. Yansan é uma das orixás do panteão do candomblé, aqui pensando já no Brasil, muito intensa, né? Yansan tem essa particularidade de, ao mesmo tempo que ela é essa senhora da tempestade, essa senhora dos ventos e assim por diante, né? Da intensidade, da manipulação do fogo também, porque ela aprendeu com Xangô. Ao mesmo tempo que Yansan tem essa particularidade, ela também ela performa nos outros elementos. Então ela está na água, ela está no ar e ela está na terra também. Então ela está nesse percurso. Ao mesmo tempo que também que ela é essa orixá da guerra, né, do conflito, da intensidade, ela também é orixá do encantamento, né, dos encantos, da beleza, do flerte, né, se assim podemos dizer, porque ela já teve, né, ela se relaciona com os outros orixás também do panteão e ela consegue, né, ela coloca para si também os atributos. O encantamento que ela aprende com Exu, ela também traz as questões referentes de Oxóssi, de Ogum e do próprio Xangô, né? Então, nesse sentido, Yansan é essa orixá que está performando em todos esses aspectos e, portanto, isso dá essa característica dela importante. Só que nada disso, de certa forma, é algo que está relacionado aos 9 Oruns, porque são traços de personalidade de Yansan, não é exatamente a história em si. A história que a gente diz que gera de Yansan ser a guardiã dos Eguns e de guiá-los aos seus reinos, surge exatamente numa festa, e aí tem várias histórias possíveis para essa mesma história, tá? Mas eu estou pegando aqui a do PRVG e a do Reginaldo Prange, que dizem que numa festa com os orixás, Yansan viu Obaloaê ali meio de escanteio, meio ali isolado, chama ele para dançar, e nisso que ela chama ele para dançar, ela sopra, né, a palha que cobre o rosto de Obaloaê, e as chagas, né, as feridas que ele tinha no rosto, elas viraram pipoca, e assim Obaloaê ficou, vamos dizer assim, belo novamente, né? E aí no caso, você tem o começo dessa relação de amizade entre Obaloaê e Yansan. Em generosidade, com uma espécie de agradecimento, né, Obaloaê vai dar a Yansan o poder de guiar os Eguns aos reinos, aos Oruns existentes, né, a esses reinos que existem no céu como um todo. E são quais, né? Existem os reinos da tranquilidade e da paz, que é o Alafiá Hererê. Os reinos para uma nova oportunidade, que é exatamente o Alefé e o Azalu. O espaço das mulheres e das crianças, que é o Babaini e o Funfun. Os espaços ruins, que é o Apadi e o Buruku. E os reinos dos perfeitos, que é o Orumaré. Então, esses reinos, Orumaré são dos orixás, né, específico. Mas os outros reinos, de certa maneira, são caminhos que quando Yansan vê esses Eguns, os direciona. Então, não é Yansan que sabe o destino, né, o que decide para onde esses espíritos vão. O Yansan apenas guia
estes eguns. Assim como Yansan é a ponte destes eguns voltarem, que aí são os egunguns, né? Que é inclusive uma espécie de... Uma espécie não, ela é uma festividade existente na África, ali na Nigéria. Então, nesse sentido, Yansan tem essa particularidade, né? Ela tem essa incumbência. Eu acho que o enredo poderia ser só isso. E seria lindo demais, né? Assim como foi o enredo da Águia de Ouro sobre Oxalá, né? Poderia ter ido por esse caminho. Não foi a escolha da escola. Então a gente vai, né, a partir desse sentido, entender como que isso vai ser chegar na pista como tudo. Outra história possível para se contar desses Oruns é o Axexê, que é uma espécie também de, de ritual, né, de festividade nas casas de candomblé pelo Brasil. E o Axexê é exatamente quando o Yansan pede o seu padrasto, ou seja, ele morre, e durante 7 dias Yansan faz festividades, faz homenagens ao seu padrasto. E no último dia ela deposita aos pés de uma árvore um agradecimento final a ele. Olorum, vendo tudo isso, fica extremamente emocionado e dá a Yansan a possibilidade, né, portanto, de guiar os espíritos. Né? E essa é uma outra história referente ao mesmo tema que a escola está levando. Então perceba que são várias as vertentes possíveis do mesmo enredo, várias vertentes possíveis do mesmo orixá, e isso é o mais fascinante de uma história oral, né? Porque existem várias possibilidades de contar o mesmo assunto, mas todos eles chegam no mesmo denominador comum, que é, ou são, os 9 Oruns de Yansan, que é o enredo da Barroca. Vamos ver como a escola vai desenvolver esses Oruns, como eles vão estar ali na pista, como vão ser os signos empregados. É difícil nesse sentido. E vamos ver como que vai ser esse começo, nessa abertura da escola e como isso vai se desdobrar na pista. Então vamos agora aqui à próxima escola do segundo dia, primeiro dia de desfiles, que é a Dragões é Real, a escola que veio com o enredo A Vida é um Sonho Pintado em Aquarela, do Jorge Freitas, que é o carnavalesco, e do Rafael Vilares, que é o enredista, portanto, aí da escola. No meu ponto de vista, no meu entender, pelo menos no que eu estudo há bom tempo aqui no Carnaval de São Paulo, é, de certa forma, narrativamente falando, um dos melhores enredos da história da Dragões Real. A escola completa aí 25 anos de existência. A Dragões Real tem uma particularidade, né, referente às escolas de torcida, porque ela já nasce escola de samba, né? Diferente da Gaviões, diferente da Tricolor, da Independente Tricolor, diferente da torcida jovem, diferente do início da Mancha Verde, né? Que normalmente não existia, né, uma divisão muito clara entre torcida e escola de samba. A Dragões não, ela nasce escola, nasce torcida, são sedes diferentes, né, são instituições diferentes nesse sentido. E isso reflete, né, foi se refletindo com o passar do tempo na própria constituição da Dragões Real, que é uma escola de samba, inegavelmente falando, que tem esse aspecto familiar muito impregnado na sua identidade, na sua estrutura como um todo. E se materializa, né, nesse slogan da Dragões, que é o lugar de gente feliz. E se a felicidade é um símbolo da escola, então é um aspecto lúdico. E eu acho que a ludicidade retorna a Dragões Real com força para este enredo inspirado na música do Toquinho Aquarela, de 1983, a música que nasce, né, a primeira versão dela em italiano, e depois, no mesmo ano, com aí já a autoria também do Vinícius de Moraes, você tem a música clássico do Brasil. Então, nesse sentido, acho que a escola traz esses ciclos que a vida produz e se reproduz de uma forma nova a partir da música do Toquinho. Então, não sabia, eu nunca parei para pensar nisso, mas a escola colocou isso, uma carnavalização na música que já é em si uma carnavalização da vida, né? Então, é uma intertextualidade que a escola promove no seu enredo e, do meu ponto de vista, faz muito bem. Então, a música do Toquinho, ela tem alguns elementos que eu acho que são importantes a gente trazer aqui para a nossa reflexão, que o primeiro deles é a roupagem, né? A música é a base da proposta de enredo que a Dragões da Real coloca. Então, esses ciclos da vida, né?
numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e assim por diante. Então, esses desdobramentos que a música coloca são constitutivos do enredo. Tanto que o enredo, até a parte final dele, você tem várias menções a trechos da música do Toquinho. E isso acontece também no samba, né? O samba, né, a primeira parte do Samba Enredo da Dragões é Real, você tem uma ele é mais literal a música do que interpretativo da música. Isso acontece porque o enredo também é assim, tá? O começo do enredo ele aparenta ser mais reflexivo. Então eu vou chutar aqui que o primeiro e o segundo setor eles são mais Ctrl+C, Ctrl+V da música. É na parte final, né, eu diria que nesse terceiro terço, terceiro quarto do enredo, quando a escola fala das relações existentes da vida, do andar com as próprias pernas, e desse astronauta que vai até o futuro e descolore, é a partir daqui que a escola coloca a interpretação da Dragões da Real dessa música. E aí entra, do meu ponto de vista, o outro elemento constitutivo do enredo, que é a homenagem ao neto do Jorge Freitas, que faleceu. O neto do Jorge Freitas, ele adorava os astronautas, né? Adorava o espaço. E a música tem esse astronauta como elemento constitutivo, só que o astronauta da música, ele não volta, ele fica lá parado. O astronauta que a Dragões traz, ele é eterno, ele tem ciclos, e esse ciclo não é finito, ele é de infinitude. Por que eu digo isso, né? Quando a gente tá nos estudos de psicologia, né? A gente tem na licenciatura eu tive, né, psicologia, e uma coisa que é muito importante quando a gente tem esse estudo, que quando a gente vai falar dessas relações mais delicadas de relação, e a música do Tolkien ela é muito estudada na psicologia, inclusive, né? Na psiquiatria, que é exatamente a questão do eterno. Aí já estou entrando na filosofia. Né? A ideia da eternidade, ela não acaba. Ela só acaba quando você para de ser falado. Né? Esse é o primeiro ponto essencial. E nesse sentido, eu acho que a saudade é um ponto de eternidade. E nesse sentido, a saudade que a escola coloca aqui nesse enredo é uma saudade em que, por mais que você, em matéria, né, em corpo, não exista mais, a gente lembra de você. Então, por mais que há um descolorimento do corpo, há sempre um colorir das lembranças. E acho que esse sentido, o ciclo da vida, é ciclos, né? São vários ciclos. E existe o ciclo da lembrança. Quando alguém que a gente gosta muito, né, da nossa família, ou algum parente, ou alguém amigo mesmo, se vai, a gente sempre lembra dessa pessoa em cores, que a gente vai pintando nessa aquarela, que a gente vai lembrando dela. A escola não diz isso, mas eu interpreto dessa forma. E acho que fica aí esse ponto reflexivo, né, para quem está me ouvindo, de talvez pensar esse enredo por esse ponto de vista. Porque a escola também, aí já é a escola dizendo, né, que é o segundo ponto da música. O primeiro foi grande, né? O segundo ponto da música, que eu acho que a escola faz uma inversão bakhtiniana. A música termina no descolorir, mas a escola diz que o carnaval é como se fosse uma aquarela. Então, a aquarela, né? A vida é um sonho pintado em aquarela, a gente pode dizer que a vida é um sonho pintado em carnaval. Poderia ser também o título da escola. Porque a escola associa a aquarela, numa espécie de analogia, ela associa a aquarela com essa ideia existente, né, e construída do carnaval, né, de que sempre há esses retornos. E aqui é Bakhtin no estado puro, não sei se foi a inspiração do enredista, né, do Jorge Freitas, mas aqui é a vertente toda da teoria bakhtiniana de inversão do cotidiano. Só que aqui é a inversão dessa ideia da morte, né, da ideia do fim, que não existe. Então, nesse sentido, o imaginativo que a escola constrói é de um convite. Então, ao mesmo tempo que a escola cria uma imaginação na pista, ela convida nós, enquanto as pessoas que estão assistindo, a também imaginar com a escola. Então, é um enredo de troca entre quem vê e quem produz a obra de arte na nossa frente.
Acho que é por isso que muita gente não é fã desse enredo. Eu já acho que esse é um dos maiores enredos do ano. Você tem enredos extremamente densos esse ano, né? Você tem o enredo da Tucuruvi, você tem o enredo da Mocidade Alegre, você tem o enredo da Gaveza Fiel, da Estrela do Terceiro Milênio, que são enredos extremamente densos. Esse aqui, ele tem uma densidade peculiar. A densidade dele é filosófica. A filosofia por trás desse enredo é muito interessante. Pode parecer coach, mas eu não acho que não tem nada de coaching aqui. Eu acho que aqui é enredo de sensibilidades, né? Eu acho que isso aqui é muito importante. Então a escola traz essa forma lúdica, né? Da fada, do castelo, do sol, do ser criança, do voar e brincar e criar um mundo mais maravilhoso para você, que é o ponto de introdução do que a escola escreve no seu enredo. E aí você tem desse convite, né, do você se maravilhar neste mundo, né, de criação. Aí você tem essa transição entre infância e o deslocamento, né, que é o viajar, né, o se imaginar neste mundo maluco existente. E aí, citando a escola, né, é aproveitar as belezas da vida, caminhe sempre em frente, à procura do bem. Assim seja um verdadeiro guardião do amor, da esperança e da paz, que é o que a escola cita. Então, nesse sentido, a escola coloca a imaginação, a infância, a juventude barra fase adulta, para chegar exatamente no trecho mais sensível da música, que são os tropeços e os muros que são construídos nesse futuro que nós seguimos, né? nessa caminhada que a gente constrói de identidade, que é sempre irrelacional. Né? Ela nunca é individual, ela está sempre em relação. Mas chega um momento que essa relação também se destrói, que é exatamente a finitude e o descolorir. E aí a escola poderia terminar aqui o Dicile? Poderia. Mas a escola não termina aqui, né? A escola diz que, na verdade, somos pirrôs, alequins, colobinas e muitas das vezes palhaços, sorrindo e chorando. Quando a passarela se apaga, as cores desaparecem, mas então logo em seguida atravessamos o portal mágico e nos transformamos. Entra em cena o grande mistério. Tudo descolorirá para renascer logo em seguida nas cores de uma nova aquarela, que é o carnaval. Então, nesse sentido, a escola cria uma nova finalidade para o enredo. A gente pode até ir além, dizer que é uma própria reflexão desses 25 anos da escola, que talvez esses 25 anos a escola recoloriu e se recoloriu várias vezes, né? Descoloriu e coloriu várias vezes. E isso molda a identidade da Dragões da Real. Então acho que é um enredo mais maduro da escola, eu percebo dessa forma. Eu tinha achado, na minha cabeça, um enredo sobre o tempo tinha sido um enredo mais maduro da Dragões da Real. Mas acho que essa é a maturidade da Dragões da Real. Eu acho que é o retorno de bons enredos do Jorge Freitas. E eu acho que é uma bela homenagem ao seu neto. Eu acho que isso não tem como não deixar de falar disso. É um enredo que poderia ser triste, mas ele é extremamente alegre. E ele é extremamente profundo. Eu não consigo ver esse destino infantil. Me desculpe quem vê ele como enredo infantil. Eu acho que ele é extremamente reflexivo e denso. Eu acho que ele tem uma psicologia por trás aqui extremamente interessante. Vamos ver como isso vai se desdobrar na pista. Pode ser que tudo que eu falei aqui dê errado, né? Mas é um enredo que tem cheiro de título. Então, parabéns a Dragões, parabéns ao Jorge, ao Rafael Vilares e a toda a direção da escola que acreditou no projeto. E, pelo visto, será um grande projeto. Vamos aí como vai ser na pista. Vamos à última escola que a gente vai falar aqui hoje, que é exatamente a Mancha Verde. A Mancha Verde vem com o enredo Bahia da Fé ao Profano, que na verdade é uma comissão de carnaval que faz esse desfile. A Mancha Verde tem várias pessoas que produzem o carnaval dela no audiovisual, né, que a escola leva para a avenida e da organização. Então, eu não sei quem criou o enredo base da escola, que a escola divulgou. Então, eu não sei quem é. Então, vou falar que é a comissão de carnaval. E o enredo da Mancha Verde é inspirado, na verdade, em um documentário, né, uma série de documentário de 6 episódios, chamado também Bahia da Fé ao Profano. Série essa, né, que é dirigida, né, pelo Gastão Neto. Nessa série documental, o Gastão Neto ele tem como principal objetivo tentar mostrar como que esta região da Bahia, que é o Recôncavo,
como que essa região construiu essa hibridação cultural e religiosa que só a Bahia tem. Você tem sincretismo religioso em Recife, você tem sincretismo religioso forte no Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil, mas a Bahia criou um sincretismo quase que próprio. Por que eu digo isso, né? As festas que são mostradas no documentário são as festas de Iemanjá, Nosso Senhor do Bonfim, Bom Jesus dos Navegantes e Santa Bárbara, que acontece em Salvador, Festa da Boa Morte, que acontece em Cachoeira, e a festa de São Bartolomeu, que acontece em Maragogipe. Essas 6 festas, mas outras várias festas que acontecem na cidade, no estado da Bahia, na região do Recôncavo, são festas que têm como principal tripé ali da sua construção o afrocentrado, obviamente, né, o candomblé, e as várias vertentes de candomblé que existem na região ali da Bahia. E eu acho que o mais interessante, né, traz o catolicismo sacro, barroco, secular existente do catolicismo e mescla dentro, né, dessas extremidades tem o centro, que é o catolicismo popular. Então essas festividades não é só catolicismo popular, como é, por exemplo, algumas festividades que acontecem, por exemplo, no interior de Goiás, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, por exemplo, que é um catolicismo popular. Que é um catolicismo popular, bem forte, bem presente, mas que na Bahia, esse catolicismo popular, ele não é só ele é também o sacro. É aquele barroco, e eu quando falo de barroco, né, quem aqui já viu a festa de Santa Bárbara, que acontece, por exemplo, em Santa Amaro da Purificação, existe ali na festa de Santa Amaro o sacro mesmo, né, de Santa Bárbara, mas quando a festa vai terminando, você tem exatamente Yansan que surge, né, como uma grande força, né, com também um grande festejo existente. Isso também acontece, por exemplo, na lavagem de Nosso Senhor do Bonfim. Né? Por quê? O Senhor do Bonfim ele é o deslocamento de uma igreja que fica ali na área portuária de Salvador até a colina sagrada. Então ali é um percurso de quase 8 quilômetros. Então você sai do sacro da igreja até o outro elemento sacralizado do catolicismo barroco, né, de fato. Só que o percurso, né, o andar, é catolicismo popular. São as crenças que essas pessoas carregam, né, os seus patuás, as suas devoções individuais, que tem mistura ali do indígena, tem mistura ali do católico e do negro. Mas dentro do Senhor do Bonfim você tem a lavagem, que é exatamente aqui entra a questão do candomblé, principalmente das mães de santo. Então, isso aqui é retratado no documentário, e aí é retratado nas outras festas também, mas eu estou citando esses 2 exemplos aqui para exatamente dizer que a constituição de fé da Bahia, mas em especial do Recôncavo Baiano, é muito peculiar, muito particular, que a escola coloca no termo de baianidade, que quando o significado, né, dessa linguagem baiana está muito mais próximo de festejar, curtir, comer e beber as suas festas, usar seu corpo, seja para dar passagem a seu orixá no candomblé, seja para seguir as procissões dos santos católicos, ou para deixar aflorar as mais diversas expressões de sua ancestralidade em forma de cultura e dança. Então, é explicar a baianidade o ponto central do enredo da Mancha Verde. É inédito? Não é inédito. Mas, para São Paulo, é uma vertente de Bahia que até então não foi muito bem explorada. Então, acho que, antes de tudo, a escola acerta nesse tom. Eu acho que o documentário ele tem esse aspecto muito bem posto. Eu acho que esse cerne do documentário a escola traz para explicar essa baianidade. Baianidade Nagô? Não sabemos, né? Tem a música, né? Baianidade Nagô. Então, nesse sentido, a escola tem 3 elementos aqui que eu acho que são interessantes para a gente entender a relação dessas festas com a cidade e com a Bahia como um todo.
que é exatamente a geografia urbana do Recôncavo Baiano. O Recôncavo Baiano, para quem não conhece, é uma das áreas do Brasil que tem a maior construção, não a maior construção, mas a maior construção identitária de terreiros do Brasil, né? Tem muito terreiro nessa região. Tem um livro, acho que não está aqui na minha frente, porque você. Ah, está aqui, sim. Que é exatamente O Povo de Santo, que é do Raul Lodge. E que lá ele faz um mapeamento bastante interessante. E também tem outro livro que está aqui, não está na minha frente aqui. É um outro livro, que se não me engano acho que é sobre o candomblé, o poder do candomblé, uma coisa assim. Que ele faz também um mapeamento dessa região. E como que essa região, e aí uma das explicações talvez possíveis, a geografia do espaço, né, que é o Recôncavo Baiano, é uma espécie de recôncavo, né, uma área côncava, como que esse espaço interligou estes terreiros e essas diversas visões de enxergar a religiosidade de várias formas distintas, mas que em algum momento no tempo essas essas ligações distintas ficaram extremamente iguais nos sentidos, na estética da religiosidade, na forma de manifestar. E esse é talvez o grande acerto desse enredo, porque a gente entra no aspecto, no segundo ponto, que é o sociológico. Por quê, né? Esses agrupamentos religiosos, por meio dessa hibridação cultural, não só sincretizou, criou-se uma outra visão de fé na Bahia. E isso aconteceu por causa do quê? Da estrutura social. Como a gente aí aqui as interligações de enredo, né? Como a gente viu na Colorado do Brás, o final do século XIX e início do século XX é um período em que a Bahia está passando por um processo de higienização cultural muito forte. E é interessante perceber como que, mesmo nesse processo de apagamento cultural, essas culturas, essas festas, essas manifestações religiosas se mantiveram no tempo, pelo contrário, né, se fortaleceram. Então, nesse sentido, a gente entra no patrimônio, né, porque a gente está falando de materialidade dessas ações e desses festejos que se estruturam e se concretizam nessas ações como um todo. E a escola vai ter 3 argumentos para justificar esse harmoniosamente misturado, que é a baianidade, que é a fé, que a escola coloca que a própria Mancha Verde é um elemento que surge da fé da sua comunidade e da sua gente. E isso molda quem é a Mancha Verde. Então é nessa aproximação de fé que a Bahia tem, que a Mancha Verde tem, que a gente tem exatamente essa relação entre a fé do católico e a fé do candomblé, né, dos orixás como um todo, que é algo muito presente na própria Mancha Verde, né? E aqui não tem como lembrar, e aqui sempre bom lembrar, de Dona Norma, né, que era mãe do Paulo Cedan, e que teve, né, era uma matriarca religiosa também dentro da escola como um todo. Então fica aí as saudações a Dona Norma. E aí a gente tem o embelezar e o profanar, que aí eu acho que a escola derrapa aqui, porque eu acho que o embelezamento é a profanação. O embelezar aqui que a escola coloca, esse aspecto da identidade, né, que os cotejos têm, dos adornos, né? Esse embelezamento não é só para o individual, é um embelezamento coletivo de respeito e de constituição mesmo do festejo. Né? A festa de Santa Bárbara, né, que é uma das festas mais importantes de Salvador, que é também festa de Ançã, que a cidade inteira fica pintada de vermelho. Vermelho em si não é a cor de Santa Bárbara, é a cor de Ançã. Mas aí você tem esse secretismo. Então as pessoas se embelezam mesmo, né? Nas roupas, nas texturas e assim por diante. Então, nesse sentido, esse embelezamento, no meu ponto de vista, por mais que a escola coloque e expresse isso de certa forma, o embelezamento para mim já é a profanação. Então acho que o enredo fala de fé e profanar. O embelezar, no meu ponto de vista, já é profanação, que é exatamente esse aspecto, né, da dança, da festa, da musicalidade que todos esses festejos no final têm. Por exemplo, Senhor do Bonfim é uma cultura local comer feijoada, o feijão gordo, como alguns dizem, né? E comer a feijoada é exatamente
não é uma tradição católica, não é uma tradição do candomblé, mas se tornou uma tradição dentro dessa profanação da festa. Então, profanar dessa baianidade não é algo de diminuir algo, pelo contrário, é algo para engrandecer, né? Dar uma nova perspectiva e realidade existente. Então, como acho que deu para perceber, o grande senão aqui do enredo estamos falando de Salvador ou estamos falando da Bahia? Então acho que isso aqui tem que estar bem esclarecido ali, talvez na defesa que a escola vai fazer. E eu acho que como as festas vão estar postas, né? Porque a escola em si não faz uma descrição das festas. Ela cita elas. Mas ela vai para outra vertente, né? Que é encontrar elementos que unem essas festas. Eu acho que é uma boa escolha, mas vamos ver como isso vai aparecer, como isso vai ser defendido pela escola como um todo. É um dos maiores enredos do ano, tá? Talvez não seja o enredo que a bolha carnavalesca gosta, mas a bolha de São Paulo é tão mais crítica que a do Rio de Janeiro, mas eu acho que é um enredo muito bem feito, né? Acho que vamos ver como que vai se resolver essas questões. Então, esses foram os 4 enredos que a gente vai falar aqui hoje, são enredos que eu acho muito bons. Eu acho que o da Colorado se destaca pela simplicidade, eu acho que o da Barroca se destaca pela identidade fácil com a escola. O da Dragões, tecnicamente falando, é muito bom. E o da Mancha Verde também, tecnicamente falando, é muito interessante. Cada um deles tem os seus problemas. Acho que, com exceção da Dragões, acho que todos eles têm algum tipo de problema. Mas são problemas muito fáceis, eu acho que, de serem respondidos na hora ali na pista, né? Vamos ver como isso vai acontecer, vamos ver como isso vai se desenvolver, torcendo para que tudo dê certo. Esse foi o nosso episódio de hoje. No próximo episódio a gente vai falar de escolas que vão desfilar no primeiro e no segundo, no primeiro dia e do segundo dia, né? Que aí a gente vai já inserir-se no sábado de carnaval. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais. O carnaval está chegando. Se ser na próxima, na outra semana já são os desfiles. E é isso. Não deixe de seguir os Sambistas da Depressão aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. É isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Até mais.